Hoje, mais uma vez, eu vou trazer uma ferramenta, algo para você já melhorar, né? Se desenvolver. Porque aqui eu sempre falo sobre desenvolvimento pessoal, obviamente. Então, cada vez mais eu trago experiências, eu trago o que eu aprendo, o que me ensinam, certo? O que eu acho, o que eu aplico, né? De coisas importantes para me desenvolver, para você se desenvolver, ok? Se você gosta, se você curte, né, os meus conteúdos, aproveita e dá um like, porque assim o YouTube e o Insta, eles vão entender que você quer receber mais desse conteúdo e você vai receber mais vídeos. Quanto mais interação você tiver, mais vídeos você recebe para poder acompanhar, certo? Acompanhar os nossos conteúdos. Então vai lá, dá um like e compartilha se você acredita que dá valor para você, que agrega para você, ok? Nós vivemos em um mundo que por muitas vezes é dicotômico. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, dicotomia, né? Você dividir, né, em duas partes, em duas vertentes, né? O bem e o mal, o céu e a terra, sabe aquelas... Isso é dicotomia, né? São antagonismos, né? Se eu falar para você que eu sou a favor da vida, por exemplo, e sim, eu sou a favor da vida, eu acredito que possivelmente, normalmente você pode argumentar, poxa Tati, então quer dizer que se eu, por exemplo, eu for abusada sexualmente e engravidei, eu não tenho como optar por fazer um aborto, na sua opinião? Né? Você pode perguntar para mim, né? Eu estou falando sobre uma hipótese, né? Ou, por exemplo, você argumentar. Você acabou de dizer que é a favor da vida, Tati. Então quer dizer que meu pai ele está internado em coma há muito tempo e a família resolveu desligar os aparelhos. E você acabou de informar que você não é a favor disso? É isso? Percebe? O que eu quero justamente é alertar sobre essa dicotomia, né? É disso que nós estamos falando. Tem uma grande diferença, né? Quando eu afirmei eu sou a favor da vida e esses dois argumentos que eu acabei de colocar como hipótese. Percebe? Então, isso é dicotomia, né? Aquele ou tudo ou nada, né? Sabe aquele ou vai ou racha, sabe aquela coisa assim? Não sei se você já ouviu essa expressão. Pois é, isso é dicotomia, mas vamos lá. O meu convite para você, a partir de agora, é justamente prestar atenção, né? É você perceber essa dicotomia na sua rotina, no seu dia a dia, percebe? É você analisar ela cada vez que ela aparece aqui, ó, no seu pensamento, com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de carinho, cautela, percebe? Se eu, por exemplo, eu ando com roupa preta, e eu adoro roupa preta, certo? Na maior parte das vezes, e isso não significa necessariamente que eu não gosto de rosa, de branco, você percebe? Dicotomia, né? Você exclui, né? Já que eu tô de preto, eu automaticamente não gosto de branco? Será? Né? Mas se eu ouço música popular, por exemplo, né, você não necessariamente significa que eu não gosto de música clássica, certo? Aí está a questão, é isso que eu quero chamar a sua atenção, né? Eu estou dando exemplos. Por exemplo, se eu surfo, vamos supor que eu sou uma surfista e automaticamente você deve pensar, nossa, mas ela não gosta então de paraquedas, ela surfa. Percebe? Não sei, eu estou só, né, imaginando. Isso é dicotomia, é quando você afirma uma coisa com base numa real, percebe? Numa real, entende? Se eu não tenho, por exemplo, nenhum amigo negro ou asiático, vamos supor, né? Não necessariamente significa que eu não goste de negros e asiáticos, percebe? Talvez a vida tenha me trazido apenas aqueles amigos brancos, né? Percebe? Não é porque eu sou preconceituosa que eu tenho algum problema com eles, entende? Ou seja, não necessariamente precisa ser dicotômico, precisa ser tudo ou nada.
Entende? É isso que eu gostaria de trazer a clareza, né? Eu sempre falo sobre clareza. Tenha claro o que é dicotomia e o que ela e como, né, ela impacta, ela faz parte de nossas vidas ativamente. Por que é tão importante deixar isso claro em nossas cabeças? Porque se fala assim, Tati, você está falando sobre desenvolvimento pessoal? Sim, eu estou falando sobre desenvolvimento pessoal, eu estou falando sobre a dicotomia e o que ela causa para nós. Percebe? Simplesmente nós fazemos pré-julgamentos com base numa suposta imaginação, né? Num suposto cenário que nós criamos, percebe? E isso causa transtornos, causa desentendimentos, percebe? Causa desalinhamento com a nossa realidade. Percebe? Faz sentido isso para você? Atrapalha não só nossos relacionamentos pessoais ou conjugais, mas também os profissionais. Aconteceu uma situação curiosa comigo. Alguns anos atrás, quando eu entrei na multinacional que eu trabalhei, por 10 anos, eu entrei num departamento e eu sempre fui muito reservada. Então, o meu contato era exclusivamente com as pessoas daquele departamento. Mas, apesar da empresa ser grande, né? Mas, certa oportunidade, eu fui transferida e passei um novo departamento. E um dos colegas, né? Um dos colaboradores desse novo departamento veio falar comigo, falou, nossa, Tati, eu pensei que você era arrogante. Você percebe como funciona a nossa cabeça? Percebe o impacto que tem isso em nossas vidas, em nossa evolução, no flow, né, da nossa vida? Você entende? E com base no quê? Com base no nada. Você percebeu qual era a base que esse meu colega tinha? Nada. Só porque eu, até aquele momento, eu não tinha falado com ele, porque nossos departamentos não tinham interação. E eu sempre fui muito reservada. Então, eu até aquele momento não tinha interação com ele. Mas eu passei a ter quando eu mudei. E ele tinha uma preconcepção de mim, com base no quê? Com base em nada, só porque eu não conversava com ele até aquele momento. Percebe? É assim que funciona. Eu posso dar aqui vários exemplos. Eu acabei de dar um exemplo prático, né? Mas eu posso dar vários exemplos. Eu acredito que também deve ter acontecido com você algo similar ou parecido. Não aconteceu? Conta aqui para mim nos comentários alguma situação assim, onde a pessoa chegou, nossa, eu pensei que fosse assim, mas é assado. Percebe? É mais ou menos assim. Olha só como são formadas as opiniões, né? As nossas opiniões, né? A nossa imaginação, né? A nossa imaginação voa. Os nossos conceitos, né? Pré-concebidos. Nós fazemos uma preconcepção muito forte com base em nada. Percebe? Você já parou para analisar isso? Já tinha parado para pensar nisso? Para pensar. Entenda o quanto isso é relevante para você. Quanto isso impacta em sua vida, em suas decisões. Em suas decisões. Aqui nós falamos sobre resultados, não é verdade? Eu sempre falo sobre resultados, sobre para a gente ser feliz, para a gente conquistar nossos sonhos, a gente precisa de resultado. O que você precisa fazer para ter resultado? Melhores decisões. O que você precisa fazer para ter melhores decisões? Você precisa ter uma base de dados bacana, conhecimento, né? Informação real, percebe? E é disso que nós estamos falando aqui na base, ó. Entenda isso. Inclusive, existem inúmeros estudos, né, inúmeros testes para provar isso, né, o quanto nós formamos, né, nossa preconcepção, né, com base em nada, né. Eles colocaram meia dúzia de pessoas, né, numa sala e chamou um grupo relativamente grande e esse grupo tinha que simplesmente olhar para essas pessoas e falar quais as profissões que elas acreditavam que elas exerciam, né? Eles com base em nada,
Eles simplesmente era a primeira vez que eles encontravam. E a resposta foi que 90% do grupo, dos integrantes daquele grupo, errou a profissão daquelas pessoas. Simplesmente eles não conseguiram acertar, né? Por quê? Porque as nossas preconcepções são muito fracas, percebe? É assim que se formam nossas opiniões. Fazemos inúmeras suposições, sem perguntar, sem ter um feedback, que é um retorno, né, das pessoas com quem nós estamos falando, né? Você não pergunta, você gosta disso, né? Você sabe aquilo? Nós temos o hábito, o péssimo hábito de não perguntar, né? Não interagir, né, com a pessoa com quem nós estamos conversando. Por incrível que pareça, isso é real. Sem dados, né, a gente não tem, inclusive. E esses testes, esse teste é só um, né? É apenas um dos muitos que fizeram, né? E as coisas nem sempre são como nós imaginamos. Aliás, eu diria que quase nunca são como nós imaginamos, né? Justamente porque nós não temos subsídios, nós não temos dados concretos para tomar decisões assertivas, percebe? Existe aquela máxima, né? Não sei se você já ouviu, não julgue um livro pela capa. Tem muitas pessoas que falam o contrário, né? Julgue o livro pela capa. Eu particularmente, eu falo, não julgue o livro pela capa, né? Eu acredito nisso. Por quê? Apenas resumindo, né? Primeiro você conhece, depois você dá a opinião acerca daquele assunto, acerca daquela pessoa, percebe? Daquele cenário, e não ao contrário. E não ao contrário. Pelo menos é isso que eu acredito. É isso que eu, né, assim que eu passo a viver. Percebe? Então, não sei se você já passou por uma situação semelhante, né? Dessas que eu acabei de comentar. Ah, eu pensei que era assim e descobri que não era. Pare agora e analise, né? Quantos julgamentos nós fazemos, quantos julgamentos você já fez, né? Quantas inferências nós temos com base em pensamentos nossos e na imaginação apenas. Isso é muito pouco. Entende isso? O quão pouco é isso? Nós fazemos uma preconcepção tão forte. Quantas situações até hoje você vivenciou e poderiam ter sido completamente diferentes se você apenas tivesse perguntado, buscado mais informações, conhecido um pouco melhor? Quantas situações? Pare e analise um pouco. Aí é um pouco de reflexão, um pouco de autoconhecimento, né? É importante. Por que, Tati, você está propondo isso? Pare e analise. Por quê? Se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa entender como você funciona. Você precisa entender o que te impacta, o que impacta as suas decisões. Nós falamos muito aqui sobre os sentimentos, o domínio dos sentimentos. Nós falamos muito sobre ter o nosso controle, corpo, mente, alma. Você percebe? Tudo, né? Tudo é um delicado equilíbrio, né? E hoje estou falando sobre julgamentos. Por quê? Porque nós criticamos muito, nós julgamos muito, pelo menos isso, eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou uma pessoa muito julgadora, eu não tô... E eles falam, né, primeiro a brasa, quando você vai atacar a brasa, ela primeiro te queima, né? É interessante isso, ela primeiro te queima, para depois queimar a pessoa que você vai atingir. E o julgamento é assim, é interessante isso, né? Sem entrar no mérito religioso agora, existe aquela famosa e grande dicotomia, né, que é o céu e o inferno. Eu não vou dissertar muito sobre o assunto, mas dizem, e eu acredito, eu só trago aqui coisas que eu acredito, que nós somos o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno. Nós criamos, né, o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno. Com base em quê? Eu estou falando em julgamentos, né? Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas coisas nós deixamos de ter prazer, quantas coisas nós deixamos de experiência, deixamos de experimentar porque nós pré-julgamos. É disso que eu quero alertar você. Percebe? Tudo é uma questão de postura, tudo é uma questão de
ponto de vista e maturidade. Faz sentido? Entenda que criando esse cenário dicotômico, né, ou é tudo ou é nada, ou ela é assim, ou eu não gosto, percebe? É muita coisa, né? Tem muitos exemplos que eu posso aqui dar, mas acredito que você já conseguiu compreender. E quando você cria esse cenário dicotômico, você foge da realidade, percebe? E é aí que mora o perigo, é isso que eu quero deixar de alerta para você. Nós fugimos aqui da realidade quando você está imaginando, quando você está supondo, criticando, você sai da realidade, sai do agora, sai do hoje, percebe? Nós criamos na maior parte das vezes nosso inferno particular. Por quê? Porque com base nisso, né, nesse pré-julgamento, você já cria aquele sentimento, normalmente é ruim, certo? E na maior parte das vezes esses julgamentos são negativos. E tudo o que eu quero dizer com isso é, lembra quando nós falamos sobre viver no agora, sobre presente, a importância disso? Nós falamos alguns dias atrás. Sobre perceber esses nuances, né, das pessoas, do ambiente, do nosso dia a dia, do nosso, né, tudo. Sobre olhar no olho, né, da pessoa, sentir, né, e dominar nossos próprios sentimentos, né. E tudo isso nós já falamos e nos ajuda em termos de melhores nossos relacionamentos e não fazermos tantos pré-julgamentos, não criticar tanto, você acalma, você percebe, você dá uma respirada, né, uma harmonizada quando você entende que existe isso e você não acha legal isso, você quer mais alinhar a sua realidade, percebe? Isso nos facilita, né, na hora de oferecer, por exemplo, um jantar, ao invés de você ficar julgando, você pré-julga. Eu vou servir, por exemplo, macarrão com frango que todo mundo gosta, né? Isso aí é unânime. Daí você não pergunta para os seus convidados. Daí um gosta com molho, o outro não gosta de frango, o outro enfim, ou seja, pelo simples fato de você não perguntar, de você não alinhar as expectativas, não ir à realidade. Você está aqui, ó, você está aqui no imaginário. Eu estou supondo que. Porque você gosta, mas não os outros. Não necessariamente os outros gostam daquilo que você gosta. Os outros são aquilo que você é. Percebe? É isso que eu quero te alertar nesse momento. Então, e fazer isso, né? Você alinhar essa expectativa, você viver no agora, você, né, ser real. O que faz? Traz alegria para as nossas vidas, traz harmonia. Você percebe que você estabelece relações mais fortes? Entende como isso é relevante? Isso em todos os sentidos, não é só a sua relação conjugal, é a sua relação com você, inclusive. Relação você com você, sua relação profissional. Dentro do desenvolvimento pessoal, sempre nós buscamos formas, né, de nos melhorarmos, de sermos pessoas melhores, né, um pouquinho a cada dia. Não é verdade? Então, você ser transparente, você ser o mais realista possível, você não criticar, você não julgar, né? É uma forma exemplar, eu posso falar, de conseguir subir aquele famoso degrau, né? Você evoluir no desenvolvimento pessoal, né? Um pouquinho a cada dia. Se você quer ser melhor, né? Simplesmente eu deixo aqui a reflexão, né? Vamos ser um pouco mais realista, vamos sair do imaginário, parar de julgar, parar de criticar e buscar feedback, buscar entendimento. Você percebe? E como assim não tá o áudio? Você percebe? Então, só isso. Só tudo isso, né? E eu queria falar o que eu sempre falei que ia perguntar, né? O que você fez por você hoje? Qual o carinho que você se deu hoje? Percebe? Se dê um pouquinho a cada dia e daí você vai melhorar. Você vai se amar cada vez mais. Todo dia um pouquinho mais. Olha só, 5 minutinhos por dia é o suficiente.
certo? É o suficiente. E se nós falamos hoje, né, sobre você cuidar da sua mente, sobre você estar mais esperto, né? Simplesmente o que você faz? Você presta atenção. Esse é o carinho que você pode se dar. Prestar atenção, né, no seu na sua imaginação, na sua crítica ou autocrítica, né? Tudo aquilo que você está reagindo, que você está, né, expondo, para ver se realmente aquilo é real, para ver se você tá alinhado com as expectativas, percebe? Só tudo isso, 5 minutinhos. Se você parar e analisar isso, você com certeza vai ser uma pessoa melhor. Todos os dias, um pouquinho a cada dia. Faz isso por você. Hoje, amanhã e depois, ok? Fica a reflexão.